qual é o cenário que nós temos para 2024? Nós temos um grande sinal para 2024, que para mim é o que mais me preocupa, que é esse que está aí na tela. O fluxo de clientes nas lojas está diminuindo. E isso diminui quase tudo. Diminui as vendas, diminui o entusiasmo da equipe. Sem fluxo, a gente não consegue fazer muita coisa. Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo no Brasil o que os americanos chamaram já há um tempo atrás de policrise. Então eu elenquei aqui, o termo policrise diz o seguinte: são várias crises sendo vividas ao mesmo tempo. E eu separei aqui 10 crises que a gente encontra, que eu encontro, que nós todos encontramos, e vocês também vão concordar comigo nesse sentido. São as 10 principais crises que o varejo brasileiro vive hoje, nesse momento. Então vamos lá. Quais são essas 10 crises que eu elenquei do varejo brasileiro? Primeiro, uma crise de fluxo de clientes. O fluxo de clientes está menor. A segunda crise são consumidores com poder de compra menor em função da inflação, em função da própria queda de renda, principalmente de quem trabalha como autônomo. A terceira crise do varejo brasileiro de hoje é um marketing confuso. O varejo brasileiro precisa muito fazer marketing, vocês vão ver aqui que eu vou falar muito sobre isso nessa noite, só que a maioria dos varejistas estão confusos, eles não sabem fazer marketing de varejo ainda na intensidade, na qualidade, na assertividade que precisa ser feito. Qual é a quarta crise? A quarta crise é a crise de gente despreparada. Tem alguns lojistas que nos dizem que essa é a pior de todas. Essa é a mais intensa hoje. Aí eu pergunto, será? Talvez a mais intensa seja outra, antes das pessoas despreparadas. Depois nós estamos vivendo também uma crise de falta de estrutura empresarial. Ou seja, tem tanta coisa para as empresas do varejo fazerem hoje que muitas delas não têm estrutura para executar tudo. Uma delas é o marketing. E a outra são trabalhos que vocês vão ver aqui nos planos, que se você não tiver estruturado como empresa ou como empresário com tempo para fazer, você não vai conseguir fazer. E nós temos uma crise que não afeta todo mundo, tá? Que é a quinta crise dessa policrise, aliás, a sexta, que é a crise de caixa. Muitas empresas tiveram uma queda do fluxo de caixa bastante intensa e isso vem prejudicando muito. A sétima crise é a queda das margens. A competição e o excesso de tarefas e custos tem diminuindo muito as margens na ponta. E a oitava crise é os maiores ficando cada vez maiores. Os pequenos e médios lojistas estão encolhendo, fechando muitas lojas e os maiores estão abrindo muitas lojas. E esse movimento começou muito forte agora em 2023 e deve continuar intenso em 2024, ocupando o espaço que os pequenos estão deixando. A nona crise é a crise do cansaço e a desmotivação dos lojistas atuais. Eu vejo o lojista tradicional, aquele mais antigo, cansado, desmotivado, porque dizendo que nunca teve que fazer tanto, nunca teve que trabalhar tanto e nunca teve tanta dificuldade. Claro que não é todo mundo, né? Por isso que eu falei, são 10 crises que nós vivemos hoje ao mesmo tempo, mas nem todos vivem as 10 ao mesmo tempo. E a 10ª crise é não entender o que está acontecendo. Talvez esta seja a principal crise que nós vivemos hoje no varejo brasileiro. O lojista não está entendendo direito o que está acontecendo nessa dificuldade para gerar fluxo, dificuldade para vender, enfim. Mas isso aqui são situações que, na maioria dos casos, nós temos que enfrentar. E aí, o recado para vocês, para todos nós, é o seguinte: quando o cenário externo é ruim, é desfavorável, as soluções para as empresas terão de vir da mente e das iniciativas de cada líder. E aí eu vou aproveitar esse momento aqui, para não falar só de crise, né? Para falar para vocês de quais são os pontos positivos de 2024. Hoje à tarde eu falava com alguns empresários e muitos me disseram assim, ó, os grandes estão eufóricos com o que vem o ano que vem. Por quê?
que tem de bom para o ano que vem? Primeiro, muitas lojas ainda deverão fechar, deixando seus clientes para as que continuarem abertas. Então vai sobrar muito cliente desse pessoal que está desistindo. E nós vamos ter, infelizmente, no ano que vem, mais uma enxurrada de lojas fechando. O outro ponto positivo é que nós nunca tivemos tantas informações e recursos para vender mais do que nós vamos ter em 2024. Nós nunca tivemos tanta gente oferecendo soluções, conceitos, ensinamentos, enfim, essa tecnologia aqui de poder estar conversando com vocês do Brasil inteiro nesse momento ao vivo é algo que veio a partir dos últimos anos e vai se intensificar ano que vem. Vocês nunca terão tanta oportunidade de debater o negócio de vocês como vocês tiveram até aqui. O terceiro ponto positivo que eu destaco muito é que os clientes continuarão comprando nas lojas físicas. A onda de compra pela internet, através do e-commerce, continua crescendo, mas ainda ela é muito menor do que a compra nas lojas físicas. Claro que a compra nas lojas físicas será maior naquelas lojas melhor preparadas. E o outro ponto positivo que eu salientei para vocês é que nós temos muitas soluções que podem ser acionadas por decisão e iniciativa de vocês, lojistas, sem dependências externas. Vocês vão ver que muitas das dicas que nós vamos propor para vocês aqui, vocês já têm dentro da empresa. Basta acionar. Então esse é um ponto positivo. Se nós pararmos para pensar, quem para pensar vai fazer um plano e vai começar a agir a partir das soluções que ele tem na mão. Correto? Bom, então reforçando essa tese que eu coloquei aqui, quando o cenário externo é desfavorável, as soluções para as empresas terão de vir da mente e das iniciativas de cada líder. Então, o resumo dessa frase é o seguinte: a solução está com você, líder do negócio. Ainda está com você. Existem alguns negócios que foram traídos pelas circunstâncias de mercado. Por exemplo, o Uber traiu o empresário do táxi. Às vezes você está numa situação que você não consegue resolver, mas você vai ver que a maioria das coisas que o varejo, esse varejo que eu citei aqui de produtos físicos, a maioria das soluções para o ano que vem estão ao alcance de vocês e dependem muito da mente e das iniciativas de cada líder. Então eu espero que vocês aproveitem isso aí que a gente falou, e porque a nossa missão no dia de hoje é alertar vocês de que a maioria das soluções do varejo está dentro da loja de vocês, dentro da empresa de vocês, e que é através da mente do líder que surgirão a maioria das soluções para o ano que vem, quando nós vamos ter certamente um ano com um cenário externo ruim, e quando o cenário externo não é bom, as soluções têm que vir da cabeça do líder. Você é líder, você executivo, é a solução da sua empresa. E mandem aí as perguntas e vamos conversando e vamos fazer um ano de 2024 melhor que o de 2023. É possível. Se nós fizermos o nosso dever de casa, se nós fizermos um novo básico bem feito, isso é possível. Eu acredito muito nisso e podem ter certeza que tem gente que vai fazer. Muito obrigado mais uma vez. Eu desejo muita paz, muita luz e muitas vendas para vocês.